hoje eu estou aqui para mais um capítulo de transformação radical. Eu vou mostrar para vocês como fazer uma morena iluminada sem descolorir os cabelos, gente. Olha só que lindo que ficou a cor. E sem contar a minha modelo especial de hoje, que é a Mames, né? Olha só que linda que ela ficou, gente. Ela tá amando o novo visual dela. Então, vem comigo, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Mames, que vocês já conhecem. E hoje vamos fazer uma transformação radical nesse cabelo dela. Quem conhece a gente há mais tempo, viu alguns vídeos mais antigos, né? Ela tava bem loira. E ela cansou das luzes, enjoou das luzes e por isso resolveu ficar morena. Passei a tinta nas pontas para escurecer. Né? Só que agora ela resolveu mudar o visual de novo, por isso eu vou deixar ela uma morena iluminada. O cabelo da Mames tá natural, né? Até mais ou menos aqui, sem coloração, sem nada. Só as pontinhas estão um pouquinho mais claras, como vocês podem ver aí. Mas é porque é o restante das luzes, né, que ela tinha. Ela tava matizando com a máscara colorante da Biostratos castanho. Até tem um vídeo no canal. Vou deixar o link aqui em cima pra vocês assistirem. E ela cansou de matizar, porque tinha que matizar sempre, né, mãe? Isso. Tinha que matizar toda semana, né? Porque como o dela tava bem clarinho, desbotava muito rápido. Aí ela decidiu passar coloração mesmo só nas pontinhas, igualando a cor da raiz com as pontas. Só que isso já faz bastante tempo, né, mãe? Deve fazer uns 6 meses. Acho que até mais, tem uns 8 meses já. Faz bastante tempo que ela fez. E ela, depois disso, não passou mais nada, né, de coloração, matizador, nada. E ficou desbotado nesse tom. E ela gostou muito do tom que tá. Por isso que ela resolveu ficar morena iluminada de vez. Antes de fazer o procedimento no cabelo dela, nós lavamos o cabelo dela só com shampoo. E mesmo assim, gente, olha como tá super brilhoso esse cabelo. Tá com as pontinhas um pouco espigadinhas, mas é porque lavou só com shampoo e secou natural. Aí fica assim mesmo. E como o cabelo dela ficou cheio, tá comprido, então por isso que é muito importante a gente dar uma pausa nas luzes quando o cabelo tá bem fragilizado, porque depois, olha só, gente, como fica maravilhoso. E sem contar que a Mames quase não tem cabelo branco, né, Mames? Graças a Deus. Tenho, mas tenho poucos. Nem dá pra ver, gente. Olha aqui. Se procurar aqui, tem bastante na raiz aqui. Então, por isso que ela aguentou ficar tanto tempo sem coloração, né? Ainda a bem. filha tem mais cabelo branco que a mãe, gente. É verdade. Vergonha. Mas vamos lá começar então esse passo a passo? Vamos. Então vamos. Pessoal, para fazer essa morena iluminada, nós vamos usar somente coloração. Não vamos usar descolorante nesse cabelo, né? Olha que ótimo, fazer morena iluminada sem descolorante, né? E para isso, eu vou usar as colorações da Biostrato e a cor será o loiro platinado natural, que é o 11.0, com o intensificador de clareamento 0SS. E eu vou preparar o mesmo tanto de coloração 11.0 com o mesmo tanto de 0SS. Porque como ela tem a coloração nas pontas, ela vai ter que intensificar mais ainda esse clareamento. Então eu vou usar a mesma proporção da 11 para 0SS. Eu preparei meio tubinho de cada, olha só. Sobrou meio tubinho certinho. E deu 55 gramas. E agora, a água oxigenada que eu vou usar é a da marca Dueto, que eu sempre tô mostrando aqui pra vocês, né, que eu gosto muito. E o volume é de 40, gente. Como ela é super clareadora, a gente tem que usar de 40, porque senão não dá o resultado desejado. E a proporção da água oxigenada é 1:3. 55 vezes 3 deu 165, tá? Agora a gente vai misturar para poder aplicar. Para começar, o cabelo dela tá seco e lavado apenas com shampoo. E a divisão que eu faço é em 4 partes, de orelha a orelha, de têmpora a nuca. Certinho, gente?
Eu vou começar o processo pela nuca. E na onde eu dividi aí, ó, vocês podem ver que eu fiz um teste de mecha antes de fazer o cabelo dela. E a divisão foi na diagonal. E eu começo aplicando a coloração nas pontas. Como ela quer as pontas bem clarinhas, eu vou aplicar em todas as pontas, massageando bastante, igual eu fiz aí, para o cabelo não ficar manchado e entrar bastante a coloração. E daí, depois que eu massageei bastante a ponta, eu vou esfumar a raiz pra cima. Olha só, gente, como que eu faço. Com a mão bem leve, somente esfumando mesmo os primeiros fios de cima. Olha só, gente. E aí eu faço dos dois lados, tanto na parte de cima da mecha, como na parte de baixo. Vocês podem ver que não acumula coloração como nas pontas, é só um esfumado mesmo. E essa técnica freehand, geralmente as pessoas não colocam nada para isolar a mecha. Eu acho muito importante, não só o da Mames, mas todos os cabelos que vocês forem fazer essa técnica, isolar a mecha que tá com o produto com papel alumínio, um filme plástico, né? O que vocês acharem melhor, para não correr o risco de manchar todo o cabelo. Agora eu estou fazendo a mecha do outro lado da mesma forma que eu fiz a anterior, acumulando bastante coloração nas pontas e esfumando a raiz. Eu vou repetir todo o processo. Tá vendo o V que ficou na divisão anterior? Eu vou fazer uma divisão em linha reta, formando um triângulo, e a aplicação vai ser da mesma forma, acumulando coloração nas pontas e esfumando a raiz em cima e embaixo da mecha. Agora eu vou dividir o cabelo no meio de novo e vou fazer a mesma divisão que eu fiz na nuca, inclinada, formando novamente um V aí na divisão. Essa mechinha mais clara aí, gente, é do teste de mecha que eu tinha feito antes. Que a gente queria ver se a cor ia ficar bonito, se o cabelo dela ia dar certo e tudo mais, tá? Por isso que tá essa mechinha mais clarinha aí. Ah, e um ponto muito importante, pessoal, é que vocês não podem dobrar o papel, dobrar a mecha, tá? Porque senão vai manchar todo o esfumado que você fez na raiz. Se acaso a mecha for bem larga, como foi o caso dessa daí, né? Eu coloquei dois papéis, um em cima e um embaixo da mecha, para não manchar o esfumado. Agora eu vou juntar as duas laterais e vou fazer uma divisão reta em cima do V, formando o triângulo de novo. Então eu vou continuar essa mesma divisão até sobrar 2 dedos de largura no topo da cabeça. Só lembrando, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho, que quando eu postar novos vídeos vocês vão receber notificação. Que assim vocês me apoiam muito o meu trabalho e me motiva cada vez mais trazer conteúdos aqui para vocês. E também não esqueça de deixar o like, clicar aqui no joinha aqui embaixo, que também apoia bastante. Eu sei se vocês gostaram ou não do vídeo. E outra coisa também que eu queria pedir para vocês é me seguirem nas redes sociais, que lá eu posto várias dicas de cuidados com os cabelos, dou dica de maquiagem, dou dica de look, tem alguns challenge que é muito legal, eu gosto muito de challenge. Então vai lá, me siga nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo no comentário todas as minhas redes sociais, porque assim vocês me incentivam a trazer cada vez mais dicas para vocês. E as dicas são maravilhosas. Quem tá usando as minhas dicas tá ficando muito feliz que tá dando super certo. Agora sim, chegamos no topo e como vocês podem ver, ficou um retângulo com 2 dedos de largura. E agora a divisão vai ser na vertical. Vocês estão vendo que eu estou de lado da cabeça? Eu não estou para trás igual eu estava antes, eu estou de lado. Então eu puxo a mecha para lateral e faço o mesmo processo. Aplico com abundância nas pontas e esfumo a raiz. Com esse detalhe aí, olha, com uma mecha um pouquinho mais grossa no topo, para dar um efeito bem bonito nesse cabelo. E a próxima mecha, dividi aí no meio certinho e vou fazer da mesma forma o esfumado. Olha só, gente, com uma mecha
bem marcadinha, porém bem esfumada aí no topo da cabeça, gente. Nessa hora aí, é importante vocês fazerem a mecha bem caprichada, bem esfumada, porque nesse lugar aí aparece bastante qualquer mancha que você fizer no cabelo. Então, capriche bastante para vocês não terem problema. E eu vou repetir o processo do outro lado, igualzinho eu fiz, até chegar no meio de novo. E assim a gente termina a parte de trás. Na lateral, a primeira mecha vai ser na diagonal e eu vou aplicar o produto puxando o cabelo para trás e esfumando a raiz, igual eu fiz as outras mechas. Do centro da cabeça até essa mecha que eu fiz aí na diagonal, vocês viram que forma um leve triângulo? Então, eu vou tirar a próxima mecha no rumo desse triângulo em diagonal também, igual eu fiz aí, gente. Lembrando que a mecha tem que ser esfumada em cima e embaixo, tá? E coloco o papel para isolar ela aí. Agora vamos para o outro lado da cabeça e fazer essas duas mechas igualzinho eu fiz do lado de cá. Olha só a divisão que ficou no cabelo dela nessa parte da frente, fez um V bem grandão, né? E como a proposta hoje é aquelas mechas bem marcadas, né? As mechas transparência, eu vou fazer uma divisão aí na parte mais alta da sobrancelha dela e vou isolar esse retângulo aí. Agora, nas laterais que sobraram, eu vou fazer uma divisão na vertical e vou aplicar o produto da mesma forma que eu apliquei nas outras mechinhas. Nessa última mecha da frente, o contorno do rosto dela, eu vou puxar ela pra frente e vou esfumar bastante com uma leve marcação para fazer um contorno bem bonito. Do outro lado também. Agora, para fazer a mecha transparência, a primeira mechinha eu tiro ela bem fina, olha só. E nesse caso, como ela quer bem marcada a mecha, eu vou aplicar o produto bem caprichado na mecha inteirinha. E vou dar só uma leve esfumadinha na raiz, como vocês podem ver aí. Depois que eu fiz a mecha colorida, eu vou pegar outra mecha da largura de um dedo mais ou menos e vou isolar ela. Depois, a próxima mecha, eu vou pegar ela bem fininha de novo e vou aplicar bastante coloração e vou esfumar somente perto do couro cabeludo mesmo. A maior parte vai ser com bastante coloração. Muito cuidado para não manchar a mecha que vocês isolaram nessa hora, tá? Se vocês têm alguma dificuldade, é melhor vocês colocarem o papel aí. E eu vou repetir nesse processo até chegar lá na última mechinha. Uma mecha colorida, a outra mecha você isola. Uma mecha colorida e a outra você isola. Lembrando que a última, lá do topo, ela tem que ser isolada. Ela não pode terminar com uma totalmente colorida. Então, vocês dividem aí certinho para a última lá ficar isoladinha. E assim a gente termina a aplicação no cabelo todo. Eu resolvi colocar um algodão aí na raiz, porque eu fiquei com medo de manchar, mesmo com o papel. Uma dica aí pra vocês, né, que às vezes mancha, coloca o algodãozinho que não manche e dá super certo. E eu deixei a coloração agir por 1 hora. Lembrando que eu comecei a marcar o horário da nuca e depois eu marquei o horário da última da frente que eu coloquei, tá? Não esqueça de ver isso. Então, como atrás já deu o horário, eu comecei a tirar. E olha só, gente, como já deu uma boa clareada nesse cabelo. Tô só esperando a parte da frente dar os minutinhos dela pra gente ir lá lavar esse cabelo. Nós viemos aqui pro andar de cima, que é onde tem meu lavatório, né? Então, você já conhece bastante esse espacinho aqui. E eu queria mostrar pra vocês como que foi o clareamento dela. A gente conseguiu um dourado, um 6, e o tom ficou bem bonito aqui nas pontinhas, olha só. Porém, vocês lembram que eu disse que ela tinha coloração castanho nas pontas? Por mais que tava desbotado, tinta não clareia tinta. Então, as pontinhas dela ficou um pouquinho mais escura que a raiz. Aqui, olha, a gente fez bem pertinho da raiz. E olha só o tom que ficou, gente. Ficou ruiva, mãe. Minha mãe tá aqui assustada. Vai ficar ruiva igual a filha. Então é isso, gente, ó, tá vendo, ó, a diferença do comprimento e a diferença do tom daqui. Aí, o que eu vou fazer agora?
Eu vou esfumar a raiz dela, vou mostrar pra vocês como que eu esfumo. E vou dar uma neutralizada nas pontas, nesse tom alaranjado que ficou. Então vamos lá. Para esfumar a raiz, vou usar a coloração 3 e a 5. Gente, eu e a minha mania de não pesar, de não medir para poder mostrar para vocês, mas eu prometo que eu vou pesar as próximas vezes, tá? É que faz tantos anos que eu trabalho com isso que eu já sei as medidas só de olhar. Mas a proporção foi 20 gramas de 3 mais 15 gramas de 5. E para tirar o alaranjado do comprimento e pontas, eu usei a 9,89 com o 0,2, que é o mix violeta. Coloquei 10 gramas de 9,89. Como a coloração já estava aberta, a cor dela oxidou um pouquinho, como vocês podem ver aí. Só que isso não altera em nada no resultado, viu? Pode usar sem medo. E coloquei 10 gramas do mix violeta. Só lembrando que todos esses produtos usados aqui está na minha loja e eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu achei que tava filmando, mas não tava, mas eu coloquei a OX da Dueto de 20 volumes, tá aí para mostrar para vocês, e vou misturar bem para poder aplicar. E eu vou começar a aplicação do tonalizante do comprimento e pontas. Vocês viram que eu coloquei o tonalizante claro na vasilha clara e o tonalizante escuro na vasilha escura, para eu não me confundir na hora que eu estiver aplicando. E deixo essa dica para vocês. Aplico aí todo o comprimento e pontas, penteio bastante. Depois que eu apliquei em todo o cabelo, eu venho já de imediato esfumando a raiz. Eu deposito o tonalizante na raiz e eu penteio apenas para mesclar o tonalizante escuro com o claro. E depois que eu terminei de fazer isso em todo o cabelo, eu deixei agir por 20 minutinhos e lavei o cabelo com shampoo, fiz uma reconstrução, apesar que coloração danifica bem menos o cabelo do que descoloração, né, gente? E será que a Mamis gostou, hein? Gostei. Gostei demais. Deu pra perceber aí, né, gente, que a Mamis gostou demais, né? Que bom que ela gostou do cabelo. E a gente finalizou com uma escova e babyliss. Eu deixei um pouquinho preso para fixar melhor os cachos, porque o cabelo dela tava muito sedoso. Eu falei, acho que não vai durar nada os cachos. Então, por isso eu deixei um pouquinho preso. E depois que eu soltei, eu passei o olhinho finalizador multifuncional da Biostratos em todo o cabelo, soltando bastante os cachos. E também eu usei o spray de brilho, que eu gosto muito, que dá um brilho intenso no cabelo. Eu amo esse spray, gente. Para tudo, gente, porque esse cabelo ficou maravilhoso. Olha esse brilho, esse balanço e olha o resultado das mechas, transparência. Eu amei, achei que ficou super estiloso. E vocês, o que vocês acharam? Deixem embaixo nos comentários aí pra mim. Se vocês gostam de assistir vídeo de transformações radicais, eu tenho vários vídeos aqui no canal. Eu vou deixar a playlist aqui para vocês, na hora que terminar, ir lá conferir as outras transformações radicais. E não esqueça do mais importante, hein, gente? De se inscrever no canal. Um beijão e até a próxima!